Nas legislativas de 2021, o PAN perdeu mais de 86 mil votos e 3 dos 4 deputados que constituíam o grupo parlamentar do partido. A oposição interna demarcou-se da atual direção, pediu eleições antecipadas, mas a equipa liderada por Inês de Sousa Real optou por ouvir as bases e manter o Congresso para a data prevista, que é daqui a uma semana, à data a que estamos a gravar. Connosco temos Inês de Sousa Real, é a atual porta-voz do partido, deputada única do PAN, apresenta-se novamente como candidata à liderança, mas desta vez conta com uma lista de oposição interna, liderada por Nelson Silva, ex-deputado do PAN. Bem-vindos ambos. Inês de Sousa Real, por sorteio, começamos por si. Tendo liderado a candidatura às legislativas, que ficou marcada por uma enorme perda eleitoral, porque é que os militantes devem continuar a acreditar em si e na candidatura que lidera? Antes de mais, muito bom dia. Obrigada também pelo convite para estarmos aqui a debater não apenas este ato eleitoral da vida interna do PAN, mas também de um projeto alternativo para o país e para o panorama político português. Nós temos neste momento não só um projeto diferenciador, e esta candidatura pelas causas que nos unem assume-se como efetivamente uma alternativa com um projeto que tem a visão quer interna, quer externa e ideológica para o crescimento do PAN. Eu recordo que quando há 2 anos fomos eleitos, foi num contexto muito complexo para o país e também para a vida interna do partido, em que já tínhamos perdido um eurodeputado e uma deputada do grupo parlamentar, portanto esse ciclo de perda já vinha a acontecer da anterior direção e nesse sentido é evidente que a 6 meses de um ato eleitoral que ninguém estava à espera que viesse a acontecer, fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance face ao contexto político que na altura vigorava e também o voto do medo que acabou por imperar nas eleições legislativas de 2022, para mantermos a nossa representação parlamentar. Sentimos que, apesar das conquistas que temos conseguido alcançar e que têm sido muito relevantes, não apenas na Assembleia da República, mas também ao nível das Assembleias Municipais e da Assembleia Regional, o trabalho ainda não está concluído. Basta olhar para os perigos que temos tido de retrocessos, por exemplo, na área da proteção animal, com a questão de estar em causa a criminalização dos maus-tratos, ou até mesmo a inoperância em matéria política das matérias ambientais por parte do Governo, para perceber que ainda há aqui um caminho para o qual o PAN é absolutamente fundamental, e quando entramos na dimensão da crise socioeconómica que o país tem atravessado e a importância do PAN poder contribuir para políticas públicas que reforcem os direitos humanos e os direitos sociais, há um papel absolutamente essencial. E da nossa parte sentimos que ainda havia trabalho para fazer, abraçámos esta candidatura, temos ouvido não só o partido internamente, um processo até de auscultação que nunca tinha acontecido na vida interna do partido, e uma aproximação aos filiados e às filiadas, que em nosso entender é sempre saudável em democracia, e respondemos ao repto não só de nos voltarmos a candidatar, mas lá está, com esta visão de crescimento interno e externo, seja no sentido de criar novos órgãos como o Conselho Consultivo ou até mesmo as representações junto da Comissão Política Nacional, em que formalizamos, por um lado, a juventude, que passa a ter também voz dentro da Comissão Política Nacional, formalizamos a inclusão também dos representantes das distritais ou do núcleo da imigração, um núcleo que não existia na vida política do PAN e que passa a ser criado com a nossa proposta de alteração de estatutos, acarinhando assim também os eleitores da comunidade portuguesa no estrangeiro, até porque não nos podemos esquecer que o PAN vai além fronteiras e tem tido não só uma aposta também naquilo que são as ligações com outros partidos congéneres do ponto de vista político, mas também com os nossos filiados além fronteiras. E nesse sentido achamos que esta estratégia vai ser fundamental para fazer crescer o partido e ganhar mais representação, ampliar a sua voz e as preocupações que temos conseguido fazer avançar. E vamos já pegar nas várias deixas que acabou de dizer, esses sinais também de tentativa de abertura do partido. Nelson Silva foi número 2 por Lisboa nessas legislativas que referi no início, esteve diretamente envolvido na campanha, agora apresenta-se como alternativa para salvar o PAN, não assume a responsabilidade pelo mau resultado que o partido teve? Desde já, bom dia, obrigado pelo convite. Fazer aqui uma correção, as legislativas foram 2022 e não 2021, o que é um dado importante. Claro que assumo a responsabilidade e todos os 10 demissionários da Comissão Política Nacional que se demitiram ano passado em bloco assumiram a sua quota parte de responsabilidade também desses resultados. Começámos, obviamente, a ter algumas divergências de fundo, muito mais do ponto de vista daquilo que são as prioridades que o PAN deve assumir para o país, mas especialmente pelos atropelos democráticos que estávamos a ver iniciar no partido, e obviamente que assumimos a nossa parte de responsabilidade, demitimos-nos da Comissão Política Nacional, porque era isso,
digamos, esse comportamento que se esperaria da liderança do partido, de responsabilização, de renovação da sua própria moção global de estratégia, que com aqueles resultados ficou absolutamente vazia a nível de conteúdo, também ficando esvaziado com os resultados das autárquicas. A moção global de estratégia não era cumprida, foi aquela moção que nós subscrevemos, logo foi o nosso entendimento que não estavam reunidas as condições de continuar e assumimos a nossa parte de responsabilidade. Também assumimos muitas das responsabilidades até pelos os membros que faziam parte da anterior direção de André Silva, que também tiveram a sua quarta parte de responsabilidade em alguns erros que foram cometidos no passado e que levaram, tal como a Inês referiu e bem, à perda de um eurodeputado. E não fugimos às responsabilidades, muito pelo contrário. Agora, isso não significa que não existam ideias diferentes para o partido. A nível de posicionamento que o PAN deve ter na sociedade portuguesa e no espectro político português, é absolutamente um partido fundamental, tem muito trabalho a fazer. Muito do trabalho que a Inês própria referiu é um trabalho que nunca vai estar completo. E o partido tem que ser superior e maior às pessoas que compõem a sua direção. E a direção de um partido não é o partido como o seu todo. Essa é a nossa visão para o Mais PAN, para a nossa candidatura da lista B, que visa abrir o partido para os filiados, devolver o poder às bases, retirar poderes à Comissão Política Nacional, criar um Conselho Nacional que não é meramente consultivo, mas também deliberativo, criar um Conselho de Fiscalização Financeira exatamente para haver uma lógica de separação de poderes e para que realmente o partido consiga ser gerido do ponto de vista financeiro e com relatórios públicos e publicitados dentro do PAN para os filiados tomarem quando quiserem conhecimento daquilo que está a ser feito, e é isso que nós acreditamos que vai dar força ao PAN e preparar o PAN para o futuro. Se continuarmos nesta linha e na linha que foi adotada no último ano e meio, que ainda não temos 2 anos completos do último congresso, nós não vemos que o PAN consiga sobreviver e consolidar-se o suficiente para preparar o futuro, e os desafios do futuro são muito, muito desafiantes a nível económico, a nível financeiro, a nível ambiental, a nível dos direitos humanos, como temos visto nos países que têm adotado um pouco a posição de extrema-direita nos seus governos. Esses atropelos vão existir e também, obviamente, a democracia, em primeiro lugar, é o sistema que está mais em ameaça no nosso país, com os crescimentos das forças de extrema-direita. E teremos a oportunidade de falar sobre as ideias e sobre os projetos futuros do PAN. Ainda assim, mantendo a questão na vida interna do partido, Nelson Silva alega que quer fazer do PAN mais democrático e livre. Quando é que se sentiu limitado na sua liberdade? É assim, nós sentimos-nos limitados, e eu pessoalmente senti-me limitado na minha liberdade a partir do momento em que qualquer opinião divergente que nós tenhamos, quer na Comissão Política Nacional, quer na Comissão Política Permanente, ou noutros órgãos em que a maioria não estava de acordo com aquilo que nós estamos a pensar, as pessoas, existe uma política interna ou um comportamento de perseguição às pessoas que pensam diferente e têm uma opinião diferente. E vimos isso claramente com alguns casos, nomeadamente que acontecem ou aconteceram na Comissão Política Distrital do Porto, com afastamento de alguns filiados ou suspensões de alguns filiados muito escolhidos a dedo. E foi aí que realmente comecei a sentir que a minha liberdade estava a ser posta em causa, a liberdade de expressão e também a liberdade de pensamento divergente. Acho que, a nível geral e a nível fundamental, todos os filiados e filiadas que estão no PAN e todos os membros da direção têm a mesma visão para o país, que é a mesma visão do mundo. Aquilo que nos difere é a forma como um partido deve ser estruturado. A imagem que esta direção do partido diz que quer para o país mais democrático, mais livre, era exatamente a mesma visão que nós queríamos que esta direção aplicasse para dentro e não o seu contrário. Eu acho que, de uma vez por todas, nós temos que chegar a um ponto em que o PAN aplica dentro aquilo que defende para fora. E nós não podemos, por exemplo, estar a defender para fora um ciclo adicional, um círculo eleitoral adicional para evitar o desperdício de votos, ou ter um método diferente, que é o método de Santelago, por exemplo, esse sistema eleitoral, e depois para dentro não aplicamos nada disso e queremos um método onde listas de delegados, não vamos dar sufrágio universal, etc. E nós, é isso que queremos mudar. Nós queremos realmente
que o PAN aplique dentro aquilo que defende para fora, porque é assim que recuperamos a credibilidade. E deixe-me devolver a palavra à Inês Sousa Real. Como é que reage a estas críticas, acusações? A atual direção tem uma liderança autocrática? De forma alguma, e até diria mais, em política não vale tudo. E eu tenho mantido em silêncio face àquilo que têm sido ataques na opinião pública, por parte sobretudo do Nelson e da lista que o Nelson representa, mas há aqui um exercício de memória que convinha ser feito, porque não só o Nelson participou de todas as decisões que foram tomadas pela Comissão Política Nacional, a quando a estratégia para os atos eleitorais, nomeadamente para as autárquicas e para as legislativas, como vir dizer que não há democracia ou que é perseguido quando não é capaz de dar um exemplo sequer de perseguição ou de falta de respeito pela pluralidade interna, inclusivamente quando ouvimos todos os filiados de forma direta e não sequer de forma representativa, claramente é estar a tentar construir uma narrativa que não responde ao trabalho desta direção. Eu isso lamento, não posso deixar passar. Acho que de facto isso não eleva o trabalho do PAN e não eleva o debate político em torno daquilo que nos diferencia, porque ao contrário daquilo que foi referido, há de facto diferenças entre estas duas candidaturas. E essas diferenças começam desde logo com o facto de, ideologicamente, a lista pelas causas que nos unem traz de facto um conjunto de conceitos e ideologia que pretende trazer e preservar no PAN. Nós não nos reconhecemos num partido que deixa cair a causa animal. Não reconhecemos num partido que quer secundarizar a sua causa fundacional. Isso seria trair aquele que é o seu ADN, seria inclusivamente pôr em causa um contexto e um conceito mais ideológico do PAN que partiu precisamente do ativismo, inclusivamente na área ambiental, porque o partido, quando surgiu, era o Partido Animais e Natureza e não de forma alguma o partido apenas pelos animais, tendo depois colocado o Pedro Pessoas na sua designação, e esse trabalho tem sido feito em respeito pelas causas e pugnar por mais PAN, mas depois não pugnar pela integridade daquilo que é a sua ideologia, não é esse o caminho que o PAN deva fazer, porque isso seria trair aquelas que são as legítimas expectativas do seu eleitorado. Em relação à democracia interna e às propostas de alteração aos estatutos, o Nelson e a sua lista propõem a criação de um Conselho Nacional, esvaziando a Comissão Política Nacional, que é um órgão político, o órgão máximo entre congressos, que tem não só representação e passará a ter formalmente das várias distritais, mas também da juventude, e passa inclusivamente a nomear o porta-voz pela Comissão Política Nacional e não pelo Conselho Nacional. Ora, e ainda tem mais uma coisa que é tudo menos democrática, que é a possibilidade deste Conselho Nacional vir destituir e desintegrar qualquer comissão política distrital ou regional ou concelhia que possa existir. Nós não podemos concordar com esta visão, porque andar reiteradamente a apelar à democracia interna e depois criar um órgão que tem estes poderes de extinção, inclusivamente, não nos revemos nesta visão. Aquilo que queremos é, de facto, uma visão participada por parte dos filiados, e é isso que temos pugnado por fazer, seja pela auscultação, seja pela criação destas novas estruturas, quer da imigração, quer da juventude, quer também depois da promoção de novas concelhias e distritais, porque acreditamos que o caminho tem que ser esse. O PAN tem que crescer de forma sustentada, de forma sustentável, para que possa claramente consolidar a sua ação política. Agora, em nada contribui, e não é isso nem que o nosso eleitorado, nem os nossos filiados desejam, é de facto vir trazer para o debate questões que não pugnam pela verdade, menos ainda estar aqui a colocar o PAN como se fosse um saco de gatos, porque não é esse de facto a perspectiva do partido, nem no passado, nem no futuro. O PAN faz muita falta ao panorama político português e para isso precisa de compromisso e de responsabilidade e da elevação de debatermos politicamente aquilo que são as nossas ideias e não estar aqui a causar ruído, porque em política não vale tudo e menos ainda fazer esse caminho. Nelson Silva, como é que reage às palavras de Inês Sousa Real, em que o acusa basicamente de querer transformar o PAN num saco de gatos? Não, desde já há aqui algo que temos vários pontos de concordância. Uma delas é que não há ninguém no seu perfeito juízo que queira secundarizar uma causa fundacional do PAN. Aquilo que nós defendemos é que a causa animal vai ter sempre o seu lugar como prioridade no PAN, não pode ser a única prioridade, especialmente no contexto em que vivemos no país. Ninguém vai ser esquecido. Depois, obviamente, que apelando aqui um pouco aos processos de auscultação, que realmente nunca foi feito, eu pelo menos não me lembro de alguma vez ter sido feito no PAN, nós temos é que pensar exatamente e ver como é que estes processos de auscultação foram. A candidatura Mais PAN apela sempre ao diálogo aberto, participado de todos os filiados, uns com os outros, de forma aberta e transparente, para que se consiga, do debate, consiga-se alcançar alguns compromissos, algumas cedências, e é isso que faz um partido político, um projeto político, avançar e evoluir.
Um processo de auscultação que decide dividir os filiados, fechá-los em salas, com membros da direção, em que muitas vezes, tendo em conta também a própria vicissitude do número de filiados que compõem cada conselhia, os membros da direção superaram o número de pessoas que estavam na sala para serem auscultadas. Se alguém, no seu perfeito juízo, acha que isto é um debate democrático e plural dentro de um partido político no século XXI que defende a democracia, então peço imensa desculpa, mas não é o meu sentido de democracia. Um processo de auscultação devia ser, por exemplo, como foi proposto na altura, uma convenção aberta. Sendo aberta à comunicação social ou não, isso depois era algo a ver. Eu defenderia que sim, mas o facto de termos uma convenção para que todos os filiados que quisessem participar pudessem debater uns com os outros e no final dessa convenção chegássemos a não acordo, mas pelo menos a termos uma ideia de qual era o pulso que os filiados do PAN apresentariam, seria muito mais saudável, seria muito mais vantajoso do ponto de vista até financeiro, porque se escusava de andar a direção e membros da direção para trás e para a frente pelo país fora, e tinha-se na mesma o contacto com as pessoas e o contacto com os filiados, que é muito importante. E nesta viagem, digamos, nesta estrada para o Congresso, tenho estado, pelo menos já estive em 2 sessões de esclarecimento diretamente nos espaços PAN, em Setúbal e em Faro, e é muito bom esse contacto, por isso eu daí concordo. Agora, vir dizer ou tentar passar a imagem de que, porque nós queremos que o PAN defenda outras prioridades, tendo em conta as necessidades do país e as circunstâncias em que o país tenha. Em vez de falarmos praticamente em exclusivo durante muito tempo, pelo menos até janeiro, sobre a causa animal, que merece ter muitos avanços. Deixem-me só interromper-vos, porque vamos já a essa questão das ideias e da parte programática do PAN. Eu queria só rapidamente passar por uma questão mais prática, que é, e já referimos isso, o Nelson foi número 2 por Lisboa. Se vencer estas eleições, vai pedir a Inês Sousa Real para colocar o lugar à disposição no Parlamento? Jamais. Eu acho que isso também tem sido uma mensagem veiculada que é completamente errada. O PAN tem muito trabalho para fazer a nível de estruturar o partido e consolidar para os desafios futuros. Acho que há trabalho suficiente para fazer dentro do PAN, e o próximo Congresso é isso mesmo. Acho que o lugar na Assembleia da República é uma opção pessoal. Nós não vamos e não tencionamos exigir cargos a ninguém. E Inês Sousa Real, o próximo porta-voz deve ter lugar no Parlamento? Ou seja, se for Nelson Silva, coloca o seu lugar à disposição? Neste momento, o nosso foco é, de facto, apresentar um projeto alternativo aos filiados, um projeto que claramente tem uma visão estratégica de crescimento interno e externo para o partido, mas também uma visão ideológica que honra a sua gênese fundacional e que projeta o PAN para o futuro. Esse é o nosso foco. Depois o Congresso será feito o devido balanço. Mas sentia-se confortável ao trabalhar, por exemplo, com Nelson Silva como porta-voz? Nós não nos revemos nesta lista e por isso mesmo é que temos o nosso próprio projeto e trabalhamos para conseguir a confiança das nossas filiadas e dos nossos filiados no próximo dia 20 de maio. Esse é o nosso objetivo, é o nosso foco e é para isso que queremos trabalhar. A avaliação será feita sempre no pós-congresso. Mas ainda assim, e por ser uma questão importante, até porque já aconteceu noutros partidos com efeitos pouco positivos, só para ser absolutamente claro, Nelson Silva disse que não espera ou não deseja ou não vai pressionar sequer Inês Sousa Real a abdicar do seu lugar de deputada. Ainda assim, acharia normal que fosse essa a consequência prática de uma eventual derrota de Inês Sousa Real nestas eleições? Não, dentro do contexto atual, penso que não. Os mandatos na Assembleia da República, apesar de terem sido ganhos por listas partidárias, são mandatos individuais. E, além disso, o PAN sempre se construiu com base no diálogo, com base no consenso e com base em construção de pontes. Eu acho que internamente também isso é algo que nós temos a primazia de tentar fazer e acho que era uma via de trabalho perfeitamente aceitável. Inês Sousa Real, a mesma pergunta para si. Apesar de ter deixado a questão para o day after deste congresso, não seria natural e expectável que, tendo, em teoria, o partido decidido por outro porta-voz, se for esse o caso, deixar o seu lugar à disposição, ou colocar o seu lugar à disposição? Neste momento, eu acho que é não só precipitado, como nós tivemos já a eleição dos delegados ao Congresso e, portanto, temos uma eleição muito expressiva da lista pelas causas que nos unem e, portanto, estamos aqui a falar de um cenário hipotético
que só faz sentido ser debatido após o Congresso. Eu tenho 2 mandatos neste momento, tenho um mandato que me foi conferido pelos portugueses na Assembleia da República e tenho também um mandato que me foi confiado por parte dos filiados do PAN enquanto porta-voz e decidi recandidatar-me e voltar a propor-me e espero conseguir a confiança por parte dos nossos filiados para voltar a liderar o PAN. Esse é o nosso foco, toda a reflexão que terá que ser feita e o compromisso que da nossa parte existe é que, seja qual for o resultado do Congresso, tem de existir diálogo, tem que existir união após o Congresso, porque o PAN faz muita falta ao sistema democrático português, ao sistema político português, e esse tem que ser, de facto, o nosso foco. Nós vamos ter atos muito desafiantes pela frente, as eleições na Madeira, as eleições para o Parlamento Europeu, e o PAN tem que estar, de facto, focado naquilo que é o seu trabalho político, ao invés de se perder, como aconteceu com outros partidos, até de forma desastrosa, em tricas internas e questões internas. Não me parece que seja de toda essa a expectativa. Isso sim seria defraudar o voto que temos e a responsabilidade que temos e a oportunidade, a grande oportunidade que temos de fazer a diferença na Assembleia da República. E aqui permitam-me só dar uma nota, porque não posso de facto deixar passar esta questão. Ao longo deste mandato, o PAN tem trabalhado sobretudo em matérias relacionadas com as pessoas. Dizer que temos trabalhado e focado na causa animal é absolutamente falacioso, é não conhecer os dados. Os dados são muito objetivos naquilo que têm sido as iniciativas apresentadas na Assembleia da República. E é precisamente para aí que vamos. Deixe-me só passar a bola a Nelson Silva. Vamos falar sobre as ideias e o que separam os 2 candidatos. Nelson Silva acusou a atual liderança de ter transformado o PAN num partido de nicho e monotemático. Em que medida é que faria diferente, exatamente? Olha, dar aqui só também uma breve resposta antes de responder diretamente à sua questão. A questão, eu não considero que o PAN atualmente seja um partido que esteja a sofrer de tricas internas. Aquilo que se chama, ou aquilo que a Inês acabou de dizer que eram tricas internas, no meu ponto de vista é a democracia a funcionar. Há uma oposição, há divergências, não a nível programático de fundo, mas a nível de organização e estrutura de partido, que realmente devem ser debatidas, mas não chamaria isso de tricas internas. Mas entrando na crítica que faz em relação ao tal partido de nicho, o que é que quer dizer exatamente com isso? O PAN tem uma história diferente. O PAN tem uma história que nunca deve ser esquecida e deve sempre ser respeitada. O PAN é um partido que começou muito na causa animal, é um partido que depois ganhou uma abrangência para a ecologia porque faltava no espectro político nacional um partido que tivesse essa linha orientadora, e de estar numa perspectiva a tentar voltar ao partido único e exclusivamente dos animais, ainda por cima tendo cada vez mais uma relevância menor a nível do que é, por exemplo, a proteção a nível animal dos animais de exploração, por exemplo, para carne para consumo, por exemplo. Que é uma matéria que o PAN sempre era muito vocal a nível de mensagens, mesmo a nível das redes sociais oficiais do PAN. Era um tema que estava sempre muito na baila e muito bem comunicado, e de repente nós aquilo que vimos é mesmo a nível de publicações e mesmo a nível da mensagem que passa para fora, é que o PAN voltou a ser um partido de nicho. Estarmos um pouco fora de matérias importantes a nível comunicacional, mesmo através das redes sociais oficiais do partido, para nós é um erro. O PAN tem muito a dar, e a Inês frisou aqui, e muito bem, que o PAN tem tido propostas, seguindo os seus programas eleitorais de 2019 e 2021, propostas muito inovadoras a nível... 2021 não, peço desculpa, 2022. Tem propostas muito inovadoras para a sociedade, para a nível de reformas fiscais, e é algo que se perde muito com a ótica de tentar passar única e exclusivamente uma mensagem do Partido Animalista, que também somos orgulhosamente, mas não somos só isso. Deixa-me dar a vez a Inês Sousa Real, até para equilibrarmos aqui um bocadinho o tempo. Já percebemos que não concorda com esta crítica. Em que medida que consegue contrariar? O PAN transformou-se, como dizes, Nelson Silva, ou voltou a ser um partido de nicho? De forma alguma, causa animal. Os factos falam por si, e é um profundo desconhecimento do trabalho que o PAN tem feito, quer na Assembleia da República, quer nos lugares onde tem representação, seja nas Assembleias Municipais, de freguesia ou regionais, sobre o trabalho que tem sido aprovado. Eu recordo que foi pela mão do PAN, nesta legislatura, com uma deputada única, que conseguimos precisamente acabar com os estágios profissionais não remunerados. Isto faz uma diferença enorme na vida dos mais jovens, que neste momento têm de pagar para trabalhar, nomeadamente em estágios das ordens profissionais, e foi precisamente o dito partido de nicho
nicho, ou aquela estratégia de nicho que o Nelson tem vindo a propagandear, que conseguiu esta vitória. Não é uma vitória de sumenos. Foi também o PAN, que foi o primeiro partido a levar à Assembleia da República nesta legislatura a proposta para aumentar os prazos de prescrição dos crimes de abuso sexual de menores para 30 anos e que recentemente conseguiu essa mesma aprovação. E aqui estamos a falar mais uma vez na dimensão dos direitos humanos, em particular dos mais vulneráveis, das crianças. Nós estamos a falar de um conjunto de iniciativas que depois, somadas ao trabalho no Orçamento de Estado, e o PAN foi o partido da oposição que mais reduziu a carga fiscal dos portugueses. Eu recordo que, por força das nossas iniciativas, que vão precisamente entroncar nos estilos de vida, nos hábitos alimentares e também na própria pecuária, foi pela mão do PAN que se baixou o IVA das bicicletas para 6%, o IVA da aquisição dos painéis fotovoltaicos, o IVA dos produtos vegetais como os queijos, os leites, as manteigas e os cremes de origem vegetal, a par, evidentemente, de uma série de conjuntos de outras medidas financeiras, como 1 milhão de euros para a estratégia da mobilidade suave, ou até mesmo os 13 milhões de euros para a proteção animal, que, quando o PAN entrou na Assembleia da República, eram de 2 milhões de euros. E, portanto, não é um partido irrelevante que consegue estas conquistas. É um partido com compromisso, com responsabilidade, que tem feito a oposição pela positiva e que é dos poucos partidos neste momento da oposição que está a honrar o voto dos portugueses na Assembleia da República ou conseguir estas vitórias. Porque os dados falam por si. A estatística recente, que inclusivamente saiu, não só dava nota de que o PAN é o partido político, salvo erro, só temos à nossa frente o PCP com mais iniciativas, e da oposição é o partido que mais aprovações tem. E, portanto, isto chama-se fazer a diferença na vida das pessoas. E mesmo ainda a semana passada conseguimos aprovar uma iniciativa de cariz ambiental que visa que o Governo implemente um programa Sol Solidário para Todos, que se prende precisamente com a utilização de painéis fotovoltaicos às comunidades de autoconsumo e que se retira a obrigatoriedade que atualmente existe de consumos obrigatórios ou de que as pessoas tenham um registro comercial para venda. E mais, que este excedente de produção possa ser encaminhado para quem vive em pobreza energética. Ora, isto é uma visão claramente alinhada com os valores que o PAN defende, com o seu ideário e, acima de tudo, projeta o PAN como uma oposição e uma perspectiva responsável. É este o nosso compromisso e só pode ser esse. Aliás, quando pensamos na instabilidade política que o país tem vivido e quando verificamos que no último ano temos andado reféns de casos e casinhos e o PAN tem sido dos primeiros, de facto, a não só trazer soluções para cima da mesa da crise socioeconómica que o país está a viver, em matéria de impostos, pedindo a revisão da inflação, dos escalões do IRS à taxa da inflação, temos apresentado alternativas no âmbito do acesso à habitação, pedindo a reposição do regime bonificado para os mais jovens, tendo garantido também que as pessoas em situação de sem-abrigo têm habitação e podem aceder a locais também com os seus animais de companhia. Nós temos uma visão diferenciadora para a sociedade e aquilo que para nós é importante é como é que vamos conseguir então estrategicamente promover a mudança interna e a mudança externa do ponto de vista das campanhas, do ponto de vista da comunicação, porque há dimensões, por exemplo, na campanha eleitoral que não correram tão bem e fomos os primeiros a assumir. Nem sempre as pessoas compreendem quando o PAN diz que não é nem de esquerda nem de direita o que é que queremos dizer com isso e mais, até percepcionaram na altura que poderíamos estar disponíveis para viabilizar qualquer tipo de solução governativa. E nós vamos falar sobre isso. Deixe-me só pedir uma reação a Nelson Silva. Perante as várias conquistas que Inês Sousa Real está a elencar, mantém a crítica de que o PAN está transformado num partido de nicho? Não lhe parece suficiente este caderno de conquistas que Inês Sousa Real apresentou? Não é. Ou elas são insuficientes? Não, em primeiro lugar, este caderno de conquistas é um caderno de conquistas que já vem a ser trabalhado há muitos anos, inclusivamente desde até antes de eu entrar no grupo parlamentar, com a anterior direção. Ou seja, isto é um trabalho, a não ser o último programa do Sol Solidário para Todos, que me parece um programa que tecnicamente será difícil de implementar a nível de sistemas de energia, mas é um programa que realmente faz sentido, apesar de muito curto e poder ir um pouco mais além. Mas, de qualquer forma, todas as outras conquistas elencadas... Não são méritos desta direção, é isso? Não, são méritos do PAN, são mérito do PAN, são mérito do partido, são mérito daquilo que o PAN pelo menos há uma década, tem vindo a defender, e resulta de um trabalho que foi iniciado há uns anos atrás e ainda com o grupo parlamentar. Isso não tira o facto de que todas estas vitórias são vitórias dos filiados do PAN e dos eleitores e para Portugal também. Agora, se são poucas, na realidade, tendo em conta as circunstâncias e tendo em conta
exatamente os impactos das alterações climáticas, por exemplo, que estamos a viver, tendo em conta os fracos rendimentos que as famílias portuguesas têm hoje em dia, tendo em conta a elevadíssima carga fiscal para o bolso das famílias, a elevadíssima carga fiscal para os pequenos e médios empresários que não conseguem, dessa forma, pagar salários mais altos aos seus funcionários, realmente é um conjunto de medidas que, ainda por ser uma larga quantia, são medidas um pouco curtas. Nós, se pensarmos, por exemplo, Inês deu aqui o exemplo da mobilidade suave, em que o PAN conseguiu 1 milhão de euros a mais, ou 1,5 milhão de euros a mais, a nível de comparticipação. Este programa, por exemplo, na Irlanda, são à volta de 50 ou 60 milhões de euros. Ou seja, nós estamos realmente a caminhar para um ponto em que o PAN consegue gritar vitória por medidas que são avanços, mas são avanços muito curtos. São uma vitória, são um passinho para a vitória, eu diria, porque a necessidade, especialmente este caso específico da mobilidade suave, é muito superior a esta conquista. Mas isso é um trabalho de fundo que o partido tem de fazer, e não é isso que está aqui em causa no Congresso, porque em nada daquilo destas vitórias que o PAN tem tido enquanto partido, em nada está em causa. Nós partilhamos desta visão. As divergências do PAN não são, entre as duas listas, não são a nível programático, é a nível de estrutura interna do partido, porque é isso que o Congresso vai decidir. Vai decidir que tipo de partido é que nós queremos oferecer a Portugal. Ainda assim, o Nelson Silva sugeriu recentemente, numa entrevista ao Diário de Notícias, que o PAN não podia ficar refém do PS. Perguntava a Inês Sousa Real se arrepende de ter estado ao lado de António Costa, mesmo depois do chumbo do Orçamento de Estado que resultou nas eleições e depois na maioria absoluta do PS. Eu acho que esse argumento é absolutamente falacioso. Eu recordo que o PAN já votou favoravelmente vários orçamentos de Estado do Partido Socialista e não foi pela mão desta direção. Desde que existe um grupo parlamentar e na passada legislatura, o PAN tem-se abstido no Orçamento de Estado, precisamente porque se queremos fazer avançar as nossas causas. E eu recordo que só neste último ano foram mais de 40 as medidas que conseguimos aprovar, incluindo a taxa de carbono sobre a aviação e a navegação, que no passado tinha sido aprovada, mas que excluiu os jatos privados e que agora conseguimos alargar aos jatos privados, entre um conjunto de várias outras medidas que, por exemplo, estão a financiar neste momento os espaços sociais. Como é evidente, em democracia e perante uma maioria absoluta, nós, se queremos fazer avançar as nossas causas, não é certamente com um voto contra que vamos depois conseguir honrar o voto que os portugueses nos depositaram e fazer estes avanços e ganhos de causa. Agora, aquilo que eu recordo é quando o governo foi dissolvido, quando a Assembleia da República foi dissolvida, claramente os portugueses não queriam ir para eleições. E eu acho que só quem possa estar muito desfasado da realidade que os portugueses estão a viver, em que passaram por uma pandemia, para além da pandemia, agora com o contexto da guerra, com uma inflação galopante que está a escalar e que está a atingir as famílias no seu custo de vida. Não era essa a vontade dos portugueses. E houve um voto do medo alinhado, sobretudo, e depositado no Partido Socialista face à ascensão até da extrema-direita e até mesmo daquilo que podia ser um retomar de algumas políticas de austeridade mais assinaladas, que claramente o PAN tinha o dever e a responsabilidade de, perante aquilo que estava a acontecer no país, se posicionar. E eu tenho a certeza absoluta que não só o nosso sentido de voto nesse Orçamento de Estado, em que o PAN deu, e aquilo que o PAN disse foi, desse a oportunidade de irmos para a especialidade trabalhar o orçamento. E agora está à vista o desaire que foi termos ido para eleições, porque o resultado foi uma maioria absoluta que o país também não queria, e que o método de ontem acabou por empolar, mas aqui, vamos lá ver, ainda há pouco se falou na questão do método Sanlag, basta fazer as contas para perceber que internamente os resultados seriam exatamente os mesmos com um método com o outro, porque estamos a falar de realidades eleitorais e de cadernos eleitorais completamente diferentes. Os métodos só fazem diferença quando falamos a nível nacional com um número muito elevado de eleitores. Mas em relação a esta questão muito concreta do Orçamento de Estado, o PAN não só não tem sido uma muleta do PS, como muitas das vezes vem a proclamar, como, efetivamente, tem feito passar as suas iniciativas e as suas medidas. E num contexto de oposição e num contexto de maioria absoluta, não podemos estar a olhar de forma redutora para as conquistas que se têm alcançado. Deixe-me fazer essa pergunta ao Nelson Silva, se a alternativa a não ser refém, pegando nessa expressão, não ser refém do PS, é eleger o PS como adversário e fechar assim as portas ao diálogo. Em primeiro lugar, é bom saber que Inês Sousa Real e a direção já têm os resultados do Congresso prontos para saber se faz ou não faz sentido. É bom saber isso a este dia. Mas, de qualquer forma, há aqui duas distinções a fazer.
Eu partilho da visão da Inês e do resto da direção quando pomos o nosso voto de abstenção, por exemplo, na pré-queda do governo, em 2020-2021. E claramente aí eu acho que fiz uma intervenção na Assembleia da República no dia anterior ao último dia de debate que explicita a minha opinião na altura, que é a minha opinião de hoje em dia face às circunstâncias que estávamos a viver naquele tempo. Outra coisa muito diferente é nós estarmos num contexto de maioria absoluta em que temos um governo que não necessita absolutamente ninguém para garantir a estabilidade política e estarmos um pouco aqui a dar a partilha do nosso ónus de responsabilidade política sobre um orçamento que, especialmente a nível ambiental, não traz grandes avanços para o nosso país, muito pelo contrário, mantém os vícios antigos que o PAN sempre criticou. E não faz sentido nenhum a nível político. Agora, uma coisa é dialogar, outra coisa é quase passar um cheque em branco ao governo, porque é o governo que tem mais deputados, ou o partido do governo tem mais deputados, e é o que nos garante a passagem de algumas medidas. O que é certo, mas isso não deve limitar a nossa ação política e não deve, sem dúvida alguma, limitar a nossa ação como oposição. Porque oposições fracas fazem governos fracos. E aquilo que nós estamos a ver hoje em dia em Portugal, em que temos um governo de maioria absoluta que não se consegue orientar, é fruto de uma oposição fraca que nós temos no nosso país, e o PAN poderia ser uma lufada de ar fresco outra vez, de uma maneira disruptiva e inovadora, como já foi no passado, para garantir que pelo menos havia um partido na Assembleia da República que realmente fizesse oposição séria, uma oposição saudável e construtiva. Inês Sousa Real, para evitar estas críticas, no futuro exigirá algum acordo formal para fazer parte de uma solução com o PS? Nós, a este tempo, temos uma legislatura de maioria absoluta e, portanto, essa questão nem sequer se coloca. O nosso objetivo e o nosso foco é trabalhar para honrar o voto que nos foi depositado por parte dos portugueses e para conseguir fazer avançar as nossas causas. Nós temos, neste momento, um desafio, por exemplo, por via da revisão constitucional, em que o PAN não podia deixar de estar presente e de garantir, por exemplo, que a proteção animal fique inscrita na Constituição para não cair a tutela de proteção aos animais. Inclusivamente, ao nível das alterações climáticas, também há um conjunto muito significativo de mudanças que, pela mão do PAN, estão a ser operadas na Constituição e até mesmo na dimensão da proteção das crianças e jovens, com a introdução da proteção das crianças perante a violência. E, portanto, há aqui uma preocupação e um foco que a este tempo nos parece que é essencial que seja nas nossas causas, naquilo que são as preocupações dos portugueses, e é esse o nosso trabalho e tem sido essa a nossa estratégia. Em relação àquilo que possa ser uma solução governativa num próximo ato eleitoral, que nem sabemos quando é que vai ocorrer, portanto nem sabemos se esta legislatura vai concluir e chegar ao seu fim, até porque acho claramente que se não tivesse havido eleições há um ano e quase meio, Portugal estaria a ir a eleições a este tempo, depois de todos estes casos e casinhos que aconteceram. Aliás, foi isso mesmo que o PAN defendeu. Há aqui, de facto, uma divergência de visão face àquilo que é fazer a oposição de forma responsável e comprometida. O terreno ou a pista daqueles que querem fazer a oposição de terra queimada já está plenamente ocupado. E não me parece que seja essa a postura que o PAN, enquanto partido responsável, que quer construir uma sociedade mais empática, mais justa, mais solidária para pessoas ou para com animais, deva fazer. Esse tipo de política de terra queimada não nos leva a lado nenhum, leva a zero aprovações, leva a zero compromisso para as nossas causas. E, portanto, aquilo que efetivamente é fundamental pensar-se e delimitar-se em termos de estratégia é o que é que o PAN vai de facto fazer para o futuro para garantir o crescimento interno dos seus filiados, das suas filiadas, das estruturas internas que compõem o partido, externamente como é que nos vamos posicionar em termos de comunicação, em termos de abertura à sociedade civil, e o Conselho Consultivo que nos propomos criar no próximo Congresso é uma peça fundamental. Já referiu essa ideia, deixe-me só perguntar agora a Nelson Silva sobre esse posicionamento, e porque foi um assunto que já veio acima da mesa, o PAN tem resistido em posicionar-se no espectro mais clássico de esquerda-direita. No futuro, se o Nelson Silva for porta-voz e o PSD precisasse de um apoio do PAN, negociaria esse apoio? Eu faria aquilo que a direção do PAN me mandatasse, porque, ao contrário de outros partidos, o PAN não é um sistema presidencialista, é um sistema de porta-voz. O porta-voz não tem poder. O porta-voz tem poder de influência, mas não tem poder, é um voto. Mas tem ideias, tem convicção, tem obviamente, como cada membro da Comissão Política Nacional. Nesse aspecto, qual é a sua convicção? Se o PSD, na altura, precisasse de votos, tínhamos que analisar internamente
e tínhamos que rever, mas não faziam um acordo a longo prazo de maneira alguma. É proposta a proposta. Aqui a visão de que a única forma, e isto é muito importante, existe um certo extremar de interpretação quando achamos que a única forma de fazer oposição forte é terra queimada. E isso não é minimamente verdade. Eu fui deputado municipal durante o mandato num contexto de maioria absoluta, era deputado único do PAN, do PS, fazia oposição forte, fazia oposição firme, mas nunca deixei de dialogar com quem quer que fosse e tive avanços. Em Odivelas tivemos muitos avanços no PAN durante esse mandato. Agora, isso não significa que eu estava lá a dar apoio e sempre que o PS precisava. Não, negociávamos, falávamos, mas quando era para também chamar a atenção e defender os interesses do PAN e os interesses e a forma como o PAN vê a sociedade, também estávamos lá estava. Para criticar. Inês Sousa Real, a mesma pergunta. Nelson Silva já adiantou que um apoio ao PSD seria proposta a proposta. Consigo, como é que ficaria esse apoio ao PSD, se precisasse? Eu acho que aqui temos que dar um passo atrás, que é o PAN, e é isso que nós também propomos na nossa moção global de estratégia. É importante que o PAN faça um debate interno sobre o seu posicionamento ideológico em áreas como a economia, os direitos sociais, para que também o nosso eleitorado saiba o que é que o PAN vai quando se apresenta a eleições. Esta ideia de que o PAN não é nem de esquerda nem de direita e que temos defendido, que o PAN é um partido progressista, tem que ter alguma centralidade, em particular quando falamos de medidas económicas. E aproveitando o momento em que estamos aqui, qual é a sua posição nessa matéria já agora? A nossa posição é que este debate interno deve ser feito, ou seja, tendo em conta que o PAN é um partido não só cujas causas, em particular a causa ambiental e a causa animal, devem ser transversais aos vários espectros políticos, não está dissociado desta visão a necessidade do ponto de vista económico, até porque em matérias como a habitação, os transportes públicos, mais ou menos Estado nesta dimensão. Há um debate interno que me parece que deve ser feito então, deixe-me insistir na pergunta agora, da forma mais clara que consigo. Estando a dizer que o PAN, no seu entender, deve-se rever numa visão mais progressista da sociedade, mais Estado, menos Estado, isso coloca, à partida, mais distante do PSD, é isso? Aquilo que há uma linha vermelha que desde sempre foi traçada, seja pela anterior direção, seja por a lista que encabeça, seja por esta candidatura, pelas causas que nos unem. O PAN jamais estará disponível para viabilizar governos que deem a mão, por exemplo, à extrema-direita. E isso certo. Que fique muito mas claro. Tirando essa questão, como é evidente, achamos que o debate tem que ser feito e a maturidade tem que existir do ponto de vista ideológico para depois, então, podermos ter um caderno de encargos sério, independentemente da força que esteja a governar, política que esteja a governar. Nós não sabemos qual é que vai ser a composição do próximo Parlamento e uma coisa é certa, se queremos fazer avançar as nossas causas, temos que ter esse caderno bem definido do ponto de vista ideológico, algo que nos propomos com esta moção global de estratégia, para que depois haja uma coerência e não haja um trair nem um defraudar das causas que representamos. Portanto, e não há querendo... um debate prévio que achamos que é fundamental não que seja querendo feito. substituir-me a si e às suas palavras, para ficarmos absolutamente claros, quer Nelson Silva, quer Inês Sousa Real admitem que a questão pode ser estudada mediante um caderno de encargos muito concreto, é isso? A questão aqui é que tem que ser feito o debate prévio e isso tem que estar presente como está na nossa moção global de estratégia. O PAN e o eleitorado tem que saber com o que é que conta do ponto de vista económico, por exemplo, com o PAN. Até porque quando falamos da transição ecológica que tem que existir e da dita economia verde, é importante que as pessoas percebam o efeito potenciador que isto tem para a economia, para a empregabilidade, para a sua melhoria da qualidade de vida e para o seu bem-estar. É importante que toda esta perspectiva seja debatida e que depois de existir esta base ideológica discutida, pensada, e isto é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, parece-nos que então aí sim fará sentido debatermos, face à conjuntura que possa existir na altura resultante desse resultado eleitoral, o que é que o PAN está disponível para viabilizar ou não. Agora, isto costuma ser prognóstico só depois do jogo, nós não sabemos o que é que vai ser o futuro de um ato eleitoral, o que é que vai sair daqui. Agora, parece-nos é que o nosso caminho tem que ser feito de forma séria, debatida, aprofundada, e é isso mesmo que propomos na nossa moção global de estratégia. Muito bem. Voltando à questão da vida interna do partido, numa entrevista recente ao Diário Notícias, abriu a porta a conversações com a moção adversária, no caso com Nelson Silva e com os apoiantes de Nelson Silva. Essas conversas já existiram? Serão possíveis no futuro?
Nós temos debatido e ouvido todos aqueles que estão disponíveis para participar, seja no âmbito do processo de auscultação, seja no âmbito dos esclarecimentos que têm sido prestados por parte das várias candidaturas. E no futuro contará com Nelson Silva na sua equipa, por exemplo? Seria um gesto Nós estamos aqui a falar de uma lista à Comissão Política Nacional, da qual há 2 listas a concorrerem, e os membros terão toda a possibilidade de participação, os membros que forem eleitos terão toda a possibilidade de participação que a vida interna do partido lhes traz e que a vida democrática lhes traz. Como é evidente, não há aqui uma substituição, digamos, de competências por parte de órgãos, caberá depois à Comissão Política deliberar, debater, discutir e aprofundar as ideias que trazem para o partido. E, portanto, todas as listas vão ter a igualdade de circunstâncias de participar, daquilo que resultar da vontade interna e democrática dos filiados. Nelson Silva acredita que esse diálogo será possível no futuro? Admite, por exemplo, convidar apoiantes de Inês Sousa Real para, de alguma forma, o acompanharem no dia-a-dia do partido, se for eleito porta-voz do PAN? É assim, em primeiro lugar, aqui não há questão de apoiantes de Inês Sousa Real ou apoiantes de Nelson Silva. Eu digo desde já que eu, a nível pessoal, não tenho apoiante nenhum. A lista B, que é a lista do Mais PAN, não é uma lista que foi decidida à cabeça e as pessoas foram convidadas a entrar. É uma lista que se formou do movimento e que houve um processo de escrutínio interno e que depois fui eu, então, o eleito para representar e encabeçar esta lista. E isso é um ponto importante de referir. Agora, há pessoas... Não, a lista do Mais PAN tem apoiantes. A lista do Mais PAN tem apoiantes e foi visto que, realisticamente, dentro dos membros da lista, eu era a escolha mais provável, com capacidade para desempenhar essa função. Agora, obviamente que todas as pessoas do PAN, que qualquer direção tem que contar com essas pessoas. Independentemente de estarem em lista A ou lista B, não interessa. Isso não interessa. O que interessa é ter um compromisso perante a estrutura ideológica do PAN, que já existe. O PAN já tem essa base ideológica definidora de estratégias de economia, definidora de estratégias de políticas sociais, etc., que é a base ecológica. A base já existe. Agora, temos que aprofundar, sem dúvida alguma. Temos que aprofundar matérias dentro dessa linha definidora, sem dúvida alguma. Agora, aqui a questão de termos um partido inclusivo, de não tentar criar militantes de primeira e de segunda. E eu vou dar um exemplo muito concreto que aconteceu ontem. Vários membros da lista do Mais PAN tentaram assistir à sessão de esclarecimentos e foram banidos de entrar na chamada online. E isto não é próprio de um partido que se quer democrático e não é aceitável nos dias de hoje no espectro político em Portugal. Este tipo de comportamentos internos é aquilo que tem que mudar e o Mais PAN, sem dúvida alguma, está aqui para isso e conta com todos os que quiserem apoiar essa visão. Deixa-me pedir uma reação a Inês Sousa Real a essa acusação. Isto aconteceu e, se aconteceu, de que forma é que entende eu peço desculpa, mas acho mesmo muito pobre este tipo de argumentos e de tipo de raciocínio, porque ontem houve uma sessão de esclarecimentos online que teve os seus constrangimentos, como qualquer outra sessão que possa existir, e que até foram partilhados vários links para a adesão de várias pessoas, e inclusivamente houve vários membros da lista do Nelson Silva que estiveram a participar, a debater, a trocar esclarecimentos e, portanto, vir utilizar um argumento técnico para estar a sustentar a posição, eu lamento, mas é profundamente infeliz, porque foram várias as pessoas, não uma nem duas, foram vários os membros que são candidatos pela lista do Nelson, que estiveram presentes a ouvir os esclarecimentos da sessão pelas causas que nos unem. Não esperamos converter, evidentemente, ninguém, mas foi bastante, de facto, profícuo, não só a presença como o debate, como saímos todos mais esclarecidos da sessão de esclarecimentos, que era para isso mesmo que a sessão servia. Mas há aqui uma dimensão que eu gostaria de retomar, porque no âmbito daquilo que é o trabalho em conjunto e interno, o facto de estarmos aqui a propor uma alteração aos estatutos que permite que, por inerência, os representantes das comissões políticas distritais, regionais e também do ciclo da imigração tenham assento na Comissão Política Nacional, permite uma proximidade entre as várias estruturas, quer nacional, quer local, que de facto optimiza o trabalho por um lado e por outro permite esta voz ativa e constante das estruturas
para que o partido possa reforçar não só as suas bases, como também potenciar essa informação, esse canal de informação que seja de duas vias. E isto claro. é muito, mas é importante efetivamente, porque quando se tenta reiteradamente passar esta imagem de asfixia interna, de falta de democracia, ela não corresponde toda à verdade e, portanto, há de facto mecanismos que estão propostos na alteração dos estatutos que visam isso mesmo, garantir este direito de participação. E aqui, quando falamos destes representantes, estamos a falar de representantes não de uma lista, mas que foram escolhidos pela sua estrutura local. Vamos só avançar, já estamos a ficar sem tempo. Inês Sousa Real, depois das legislativas, André Silva, anterior porta-voz do partido, escreveu um texto de opinião crítico do caminho que estava a ser seguido pela liderança do PAN, a sua liderança. Falou com André Silva depois disso. Teme de alguma forma que André Silva tente condicionar esta eleição? Os partidos não se esgotam nos seus porta-vozes, todos têm direito à sua opinião livre e política sobre o andamento e a vida partidária. Esta lista conta com o apoio desde membros fundadores do partido a várias personalidades que têm contribuído para a vida política do PAN. Se André Silva não se revê nesta direção, é uma opção do próprio. Também não sabemos que candidatura apoia, porque também não se manifestou publicamente sobre isso, mas aquilo que nos interessa e o compromisso que nos interessa é que efetivamente os filiados se revejam nesta candidatura. Aliás, eu candidato-me a porta-voz do PAN precisamente porque acredito neste projeto. Eu estou no PAN desde a sua fundação. Aliás, ainda não tinha sido sequer reconhecido pelo Tribunal Constitucional quando me juntei ao partido para colaborar com o mesmo. Sou ativista, venho das causas e acredito profundamente que o PAN pode e deve ser um projeto diferenciador. E aquilo que espero é contar com o apoio não só de todas e todos os filiados, mas também respeitar o legado que herdei, seja não apenas do antigo porta-voz, mas dos membros fundadores do partido, de anteriores porta-voz e todos aqueles que cotidianamente trabalham e constroem o PAN, porque nós somos o rosto visível enquanto portas-vozes, mas a verdade é que há muita gente diariamente a trabalhar até de forma voluntária para o partido e temos que saber honrar e respeitar este trabalho que é feito. Nelson Silva, gostaria de contar com o apoio do André Silva, se é que já não conta com esse apoio? É assim, eu gostava de contar com o apoio de todos os filiados do PAN. Isso é a resposta mais concreta e direta que posso dar. Aquilo que só André Silva pode responder a quem é que apoia ou quem é que deixa de apoiar. Uma coisa é certa, André Silva não é delegado a este Congresso e só ele pode responder. Agora, se gostava de contar, eu gosto de contar com o apoio para o nosso movimento de todos os filiados do PAN e das filiadas do PAN. Já na reta final, Inês Sousa Real, em termos eleitorais, o próximo desafio nacional do PAN vão ser as eleições europeias. Temos ainda a Madeira pelo caminho, mas a nível nacional serão as europeias. Qual é o objetivo mínimo que se compromete a atingir? Bom, aquilo que é o nosso objetivo, quer nas regiões, na região autónoma da Madeira, quer no Parlamento Europeu, é sem dúvida reconquistar a confiança dos eleitores e garantir que possa existir aqui a recuperação de um lugar que já tivemos, quer na Madeira, quer no Parlamento Europeu. Lamentamos profundamente que se tenha sido perdido esse lugar, em particular também no Parlamento Europeu, e que o mandato não tenha sido entregue ao PAN. O PAN poderia fazer, de facto, toda a diferença no Parlamento Europeu e fazer levar mais longe as suas causas, em particular tendo em conta as competências que existem em matéria de diretivas e regulamentos tão importantes como nas alterações climáticas, a pecuária, mas também agora a construção que tem vindo a ser feita do projeto e do pilar social europeu. E, portanto, aquilo que é de facto um grande objetivo é reconquistar esta confiança, portanto, que tivemos lá atrás. É evidente que nós sabemos que o contexto que estamos a viver é muito complexo e é mais difícil do ponto de vista da elegibilidade, mas esperamos reconquistar, evidentemente, essa confiança por parte dos nossos eleitores. Nelson Silva, a mesma pergunta: qual é o patamar mínimo para estas europeias? Eu acho que o patamar mínimo, independentemente de candidaturas, é sempre o mesmo, é a recuperação do lugar no Parlamento Europeu e, obviamente, a eleição de um deputado regional na Madeira, que muita falta faz, e a estrutura do PAN na Madeira tem feito um trabalho exemplar com todas as dificuldades que são inerentes ao facto de não ter representação na Assembleia Legislativa Regional da Madeira. E obviamente, esses são os patamares, mas são os patamares de qualquer candidatura que se apresentasse. Agora, aqui o grande foco para os próximos, e o próximo mandato da CPN, que esperemos nós se mantenham a ser 2 anos em vez dos 3, seja consolidar o partido, preparar, dar mais poder às estruturas locais, dar mais poder também a um conselho novo que nós queremos criar, que é o Conselho Fiscalizador Financeiro, exatamente para fiscalizar esta parte da gestão,
Queremos estruturar o partido, focarmos-nos muito na estrutura do partido para ganhar esta credibilidade outra vez, que o PAN já teve uma vez e que neste momento temos que recuperar essa confiança. Chegamos assim ao fim, a diferença foi de poucos segundos, ligeiramente mais para a Inês Sousa Real, mas foram mesmo poucos segundos de diferença nos tempos de cada um. Obrigado, Nelson Silva, obrigado também à Inês Sousa Real. Obrigada.